Queridos, com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor. Ainda sobre os vossos pés, quero aproveitar para ler o texto neste congresso de missões. E para tal eu quero ler na carta que Paulo escreve aos Gálatas. Capítulo 4, versículos 22 e 23. Gálatas, capítulo 4, versículo 22 e 23. O 22. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Amém? Queiram tornar os vossos assentos. Enquanto eu quero agradecer a Deus o privilégio a mim cedido para estar entre vós pela primeira vez, bem verdade, que já por muitas outras vezes no Paraná, mas em Marechal Cândido Rondon a primeira vez, e para isto acontecer, quero agradecer ao pastor Vicente Mariano o convite, o carinho, a receptividade, a sua família, este corpo coeso de obreiros, que no nome dele já reverencio-os, como também a esta linda igreja. Deus recompense-os. Ao meu amigo, cooperador Juarez, pastor Josiel, com as respectivas esposas, irmã Eva e irmã Márcia, que se predispuseram a vir. Ontem eu disse, olha, não se preocupe, que o pastor Vicente falou que vai mandar me pegar. Mas ele disse, não, nós vamos levar o senhor lá. Então eu quero deixar registrada a minha gratidão a vocês por este carinho. Queridos, como se trata de um congresso missionário, e subentendo-me que nestes trabalhos é um momento apropriado de motivar, incentivar, para não desistirmos. Quando nós observamos o contexto como um todo aos Gálatas, a região que Paulo menciona era composta de algumas cidades conhecida como a região da Galácia, e entre elas uma cidade por demais conhecida, Antioquia da Pisídia, a qual Paulo prega um sermão que cala o auditório. Então este evangelho foi pregado em toda aquela região, mas Paulo escreve diretamente posterior aos acontecimentos dos Atos dos Apóstolos. E no contexto nós percebemos que Paulo se assusta pela tão inconstância, pela desistência tão rápida, que alguns dos Gálatas estavam apostatando-se da fé, seguindo ensinos do judaísmo. Então Paulo, ele tenta mostrar a lei e a graça, a escravidão e a liberdade. Então é quando ele enfatiza neste contexto, e no texto que nós lemos, que a promessa
foi infalível. Então, com base, eu gostaria de falar-lhe sobre esta promessa, que a chamo de infalível, pois na ótica humana contradiz a nossa concepção, pelo contexto inicial. Quando nós percebemos o início desta promessa que Paulo fala, usando a razoabilidade e o contexto humano, torna-se absurdo, sai da razoabilidade, pois Deus aparece em um contexto idólatra, aonde o próprio sol, a lua, os astros eram adorados como deuses, em meio a uma família deturpada pela idolatria, vivenciando um mercado, um comércio que era a idolatria. E Deus vai e faz uma promessa inusitada, algo que não era comum, até porque o próprio contexto idólatra distanciava o homem de Deus. Aí Deus aparece a Abraão e lhe faz 3 pedidos: sai da tua terra, do meio da tua parentela ou da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Para nós lermos, falarmos hoje é bom, porque nós já temos a história escrita, mas aqui ele não tinha. Era algo inusitado. Veja aqui na razão, quando nós debruçamos sobre o contexto humano, é loucura, é insensatez. Até porque Abraão não tinha um relacionamento até aqui íntimo com Deus. E nas entrelinhas a gente percebe que houve diálogos, questionamentos, porque o contexto humano seria ignorância, ou nenhum contexto seria uma ignorância tal, quando nós olhamos o nosso comportamento, simplesmente aceitar. Mas a promessa e a proposta de Deus era missões na visão transcultural. Sai da tua terra. Era difícil aceitar. Eu cresci debaixo dos cuidados do meu pai. Então você percebe que houve motivação. Eu farei de você uma grande nação. Eu vou engrandecer o seu nome. Tudo isso foi motivação. Você vai ser uma bênção. Eu vou abençoar a quem você abençoar. E vou amaldiçoar quem você amaldiçoar. Em outras palavras, eu te darei um filho. Nós percebemos que Sarai, até aqui Sarai, mulher de Abraão, era estéril, não tinha filhos. Então Deus vai na fraqueza, na necessidade, e diz: eu vou te dar um filho. E essa vai ser a minha promessa. E através desse filho, todas as famílias da terra vão ser abençoadas por você. Então a gente percebe que houve motivação. Veja que o contexto diz assim: partiu Abraão, sem saber para onde ia, para uma terra que Deus lhe mostrou. Deus convenceu Abraão
Abraão convenceu Sarai a ingressar em um chamado que aos olhos humanos era loucura. Talvez, conjecturando, vizinhos, parentes, amigos, dizia: você está doido. O pai morre, em síntese. E não tinha outra alternativa. Junta tudo o que tinha. Pega a família e parte em uma promessa, sem saber para onde ia. Este foi o motivo que o incentivou a aceitar. Então percebemos que cada dia era um dia de esperança. Cada dia a mulher Sarai esperava. Porque eu sou casado há 38 anos. E isso nos dá algumas experiências empíricas. E quando você promete algo a uma mulher, e sobretudo sua esposa, a ansiedade dela vai ser maior do que a sua. Então agora, para uma mulher que era estéril, vivendo o ápice da vergonha, na cultura, no contexto, uma mulher que era tratada como nada por não poder gerar filhos. E agora vem Abraão e diz: o Deus dos céus me apareceu e disse que vai lhe dar um filho. E este filho, através dele, desta promessa, ele vai alcançar todas as famílias da terra. Mas também ele pediu para a gente deixar a nossa terra, a nossa família, a nossa casa, e ingressar na vontade dele. Mas para onde? Ele não disse, ele disse que vai mostrar. A Bíblia diz que ele aceitou. O interessante é que quando você vai olhando, passa um ano, ele saiu com 75 anos. Completa 76 anos e nada de filho. Pois a ansiedade, como ser humano, talvez vou esperar um ano no máximo. O tempo vai passando. O tempo vai se distanciando. Cada dia ficando mais difícil. Passam-se 10 anos. 85 anos. E todas as noites, nesses 10 anos, subentende-se nas entrelinhas que ele ouvia o resmungar de Sarai. Ele ouvia o choro de sua esposa dentro da tenda, por conta desta promessa. E Deus ainda não tinha cumprido. Talvez nas entrelinhas ele ouvia Sarai dizer: não dá mais para esperar. Eu larguei tudo. Eu deixei tudo para trás. E já se passaram 10 anos. E eu costumo dizer que é melhor você adoecer do que ver sua mulher doente. É melhor você enfrentar um problema do que ver a mulher triste e desanimada. Então, depois desses anos, veja que o capítulo 15 vem em forma de desabafo. O capítulo 15 de Gênesis aparece no cenário em meio a uma crise pontual de Abraão, pois ele já não aguentava mais ouvir os remungar de Sara e as suas lágrimas dentro da tenda, na esperança desta promessa.
o caos se estabelece que foi preciso Deus intervir, pois o desânimo toma conta de Abraão. Aí Deus no capítulo 15 aparece, diz o texto: Abraão, ou Abraão, tenha medo não, eu sou Deus Todo-Poderoso, a promessa está de pé, eu vou te dar um filho, ele vai ser o teu herdeiro, aguenta firme. Veja que a coisa estava tão feia que Abraão diz: Senhor, como vai acontecer? Entre linhas, se passaram já 10 anos, e o único herdeiro que eu tenho na minha casa é o Damasceno Eliezer, o meu mordomo, meu empregado. Não dá mais para esperar, Senhor. O diálogo foi tão comovente que, se você começar a ler o capítulo 15, aí Deus tira ele para fora da tenda. Vem aqui fora, Abraão. Se você olhar do capítulo 1 ao versículo, do versículo 1 do capítulo 15 ao 12, você vai entender que era cedo de manhã, quando Deus, ou no início da madrugada, trouxe ele para fora. Agora imagina, no raiar do dia, o sol aparecendo. Aí dentro desse contexto, dá para perceber que o sol já vinha raiando. Aí Deus manda Abraão olhar para cima e diz a ele: conta as estrelas. São incontáveis. Assim será a tua semente. Ou seja, partindo do pressuposto até o versículo 12 que diz: e ao pôr do sol, então esse diálogo aconteceu durante o dia. Isso implica dizer que Deus fez as estrelas brilharem mais do que o sol durante o dia, só para responder a oração de quem tem promessa. Quem tem promessa de Deus aqui? Então, por causa desta promessa, você pode ver a qualquer momento estrela durante o dia, só porque Deus quer dizer: está de pé, a promessa está de pé, a promessa está de pé. Veja que ele renova. Aí no versículo 12, depois desse diálogo, a Bíblia diz: e pondo-se o sol, Abraão adormeceu. E quando levanta, faz um sacrifício, oferece a Deus. Deus aceita, renova Abraão. E Abraão termina o capítulo 15 renovado. Aí quando chega o capítulo 16, Deus não tinha renovado Sarai. E lembra que eu disse que a ansiedade da mulher é difícil controlar? Aí o capítulo 16, Sarai diz: não dá mais para aguentar, já esperei demais. Toma minha serva Agar, carne, não era promessa. É aqui que Paulo diz que este primeiro nasceu pela carne. A falta de esperança, não dá mais para aguentar. Então toma Agar e ela vai ter gestação e vai ter o neném na minha coxa e eu tenho como meu, pura carne. Abraão saiu do capítulo 15 renovado, mas no capítulo 16 deu ouvido a Sarai, se relacionou com Agar, serva de Sarai, e com 86 anos, 11 anos depois de sair, nasceu Ismael, o primeiro filho de Abraão. Porque não conseguiram esperar. Ismael nasce, diz a Bíblia, quando Abraão tinha 86 anos. E na Bíblia, dentro do texto do Gênesis, todo o capítulo 17, Deus aguentou calado, quase todo ele.
cerca de 13 anos. Deus aguentou tudo aquilo calado. Aí a Bíblia diz que Deus veio em Abraão. Deus podia ter desistido dele. Mas Deus não desiste. Porque não foi Abraão que procurou Deus, foi Deus que procurou Abraão. Disse Jesus: fui eu que escolhi a vocês, não fui vocês a mim. Então isso implica dizer, na hora mais difícil, Deus entende o teu erro, Deus entende a tua fraqueza, Ele não vai desistir de você. Aí ele vem, e veja que ele aparece cobrando. Ele diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. A promessa está de pé que eu te prometi. E agora eu vou renovar a promessa com você. Agora eu vou renovar a Sarai também. Eu vou mudar o seu nome, não será mais Abrão, mas você será chamado Abraão. E Sarai não vai ser mais Sarai, vai ser Sara. Porque todas as vezes que vocês mencionar o nome um do outro, vocês vão lembrar que a promessa está de pé. Abraão, pai de uma multidão. Então todas as vezes que o teu nome for mencionado, eu vou estar dizendo: eu estou aqui, a promessa está viva, eu estou de pé. Passam mais um ano. Abraão com 99 anos. Andropausa. Sarai entrou na menopausa, para piorar. No contexto patológico, o útero de Sarai não produzia mais filhos. Os hormônios produtivos de Abraão já não funcionavam mais. Impossibilidade. Nada a ver mais. E o menino não veio. Perdemos nosso tempo. Quando todas as possibilidades foram embora. Aí os anjos chegam na casa de Abraão. Abraão prepara um banquete. E naquele diálogo o anjo diz: Abraão, daqui ao tempo determinado, no princípio lógico, daqui a 9 meses, no máximo 1 ano, Sara vai ter um filho. Ele esperou todas as possibilidades ir embora, para mostrar que não é do homem, a promessa é dele. Que não é da carne, é promessa. O negócio estava tão feio que Sara riu, porque era impossível. O anjo diz: por que Sara está rindo? Porventura há alguma coisa impossível para Deus? Capítulo 21, o menino tem nascido. Capítulo 21 diz que o menino foi crescendo, a promessa foi crescendo. E agora, como pai, como avô que eu sou, o crescimento 1 ano, 2 anos, 3 anos, deixa a gente bobo. O sonho de qualquer pai que tem uma criança assim, nessa idade em casa, é terminar logo o dia do campo, do trabalho, seja do comércio, para vir em casa e ouvir a criança dizer: papá, isso é lindo. Então o menino vai crescendo ao ponto de chegar a ser desmamado. Agora podia ir para o campo com o pai. Agora podia acompanhar o pai mexendo nos seus animais. A alegria de Abraão agora era Isaac. Aí vem Deus. Vou conjecturar. Abraão, pois não, Senhor. Como é que está o menino? Está uma beza, Senhor. Eu não fui fiel? Foi, Senhor, obrigado. Está gostando? Oh, Senhor, que momento feliz. Me dá ele de volta.
Como entender Deus? Senhor, eu quero que você sacrifique ele a mim. Abraão se cala. Nas entrelinhas você vai entender que isso não aconteceu de uma noite para um dia. A partir de agora, Sara já não chorava mais, sorria, porque ela não ficou sabendo. Agora, em vez de Sara estar chorando, quem chorava era Abraão. Sara ouvia os lamentos de Abraão e os seus resmungar, porque ela chorou pela promessa, e pela mesma promessa Abraão estava chorando porque Deus pediu de volta. Sacrifica-o a mim. E depois das lágrimas ele faz. Como entender Deus? É por isso que dizem que é loucura. É por isso que quando, creio, o coordenador de missões estava falando, as lágrimas vêm. Porque se você olhar a vida de um missionário ou de quem foi chamado e tem propósito, não dá para entender. Parece insensatez. Ele vai ao monte. Se nós fizermos uma conta básica, 25 anos para receber a promessa, ele estava com 100 anos. Com mais alguns anos do crescimento do menino, ele já estava com mais de 30 anos de fé, de missão, de provas. E quando ele vai fazer, aí o anjo vem e diz: não faça tal coisa, Abraão. Aí no contexto diz: agora eu sei que tu temes a Deus. E muitas vezes a gente quer se achar dono da razão. Muitas vezes a gente não tem nem um ano de crente e já quer botar o peito para frente. Gente, mais de 30 anos, agora é que o anjo vem dizer: agora eu sei que tu temes a Deus. Agora é que eu sei, depois desses anos todinho. Então isso é motivo para a gente não desistir. O menino volta e a alegria volta. Capítulo 23, Sara morre. A promessa fica órfã de mãe. Capítulo 25, já casado com Rebeca, Abraão morre. Morreu Sara, morreu Abraão, mas a promessa está viva. A promessa está de pé. Isaac fica órfão de pai e mãe e fica habitando na terra de Canaã. O capítulo 25 mostra que a ele vem 2 filhos em uma mesma gestação, Esaú e Jacó. A Bíblia diz que Esaú e Jacó vai crescendo. E Esaú se torna perito, primogênito na caça, e Jacó era mais voltado para a tenda. O capítulo 25 mostra que houve uma fome, uma crise, a ponto de Esaú ir caçar e não encontra nada. Ele volta faminto, detentor da bênção da primogenitura. A crise se estabelece e ele não caça nada. Quando ele chega em casa, Jacó estava com um guisado, um prato vermelho. Então ele chega e diz: dai-me de comer. Aí Jacó diz: não é assim não. Eu posso lhe dar o prato, mas você vai ter que me dar o direito de primogenitura. Você vai ter que vender a mim. Ei, no meio da crise, nem todos sustentam uma promessa. Em tempo de crise não é fácil acreditar. Ele vende a promessa. Aí o capítulo 26 começa dizendo: e houve naqueles dias uma fome tamanha, feito os dias de Abraão. Agora estava Isaac, agora estava Rebeca no cenário, Jacó e Esaú. A fome assolou.
E agora toda a gente, todos os moradores migravam para o lugar mais rentável e mais próspero, que era o Egito. A crise assolou as terras de Canaã. Então, na lógica humana, era para Isaac, como ele planejou, pegar o fluxo e descer para o Egito, senão vai morrer. Então ele se prepara para descer para o Egito. Aí a Bíblia diz que ele passa em Gerar, terra dos filisteus, principal cidade dos filisteus. Até aqui, a seca, a crise estava lá também. Quando ele chega em Gerar, rumo ao Egito, aí Deus aparece e diz a ele: não desça para o Egito, eu sou o Deus do teu pai Abraão, e eu fiz promessa e ele acreditou em mim. Então tu vai habitar onde eu disser, não desça para o Egito, porque eu vou te abençoar na terra que você está. E ele obedeceu. Ele ficou em Gerar. Então a Bíblia diz que quando ele está em Gerar, junto com o rei dos filisteus Abimeleque, a crise se estabelece e Deus não fala nada. Deus disse: eu vou te abençoar, e acabou. Eu disse ontem e volto a dizer hoje, às vezes é bom quando a gente ouve a resposta de Deus, sim, e até às vezes não, é maravilhoso, mas Deus respondeu. O problema é quando Deus silencia, quando ele não diz sim e não diz não. Então ele ficou ali, em um perigo tão grande, que cometeu o mesmo conceito do pai. Disse que Rebeca era sua irmã e não a sua mulher. Então, quando o rei Abimeleque descobriu aquilo que ele tinha medo, o rei disse: por que você fez isso? Eu tive medo de me matarem, pensando para tomar ela de mim. Então o rei deu ordem a todos os seus súditos e em toda a sua terra: se alguém tocar em Isaac ou em Rebeca, morrerá. Aquilo que parecia ser temeroso se tornou protetivo. Ninguém toca um dedo em você aqui. Se tocar, a sentença é a morte. Aí a Bíblia diz que a crise assolava, nem Gerar, ninguém prosperava, exceto quem descia para o Egito. Aí a Bíblia diz que naquele ano ele resolveu fazer alguma coisa. Mas a terra é seca, rapaz. Mas eu tenho promessa. A crise está batendo forte, mas eu sou promessa. E começou a semear. E a Bíblia diz: contra tudo e contra todos, naquele ano ele colheu 100%. Não se perdeu um grão do que ele plantou. Tem promessa aqui ainda? Tem. A Bíblia diz que ele começou a enricar. Agora ele começa, ninguém entendia como, numa crise, numa sequidão dessa, ele começa a criar ovelhas, cabra, gado, e contratar no meio da crise, contratar empregados. A Bíblia diz que ele ficou com tantos empregados e com tantos bens, que ficou mais rico do que o rei de Gerar. Aí a inveja veio. Aí Abimeleque vai, ele diz: você vai ter que ir embora, filho. Você está mais rico do que nós. Dá para você viver em Gerar, mas não. E agora ele vai para o vale de Gerar, árido e seco. No meio da crise não tinha água, ninguém encontrava. E agora ele foi expulso da cidade de Gerar, principal cidade dos filisteus, e vai para o vale, o deserto de Gerar. E quando chega lá, ele cava a água com os seus empregados e a água jorra. No quintal de ninguém tinha água. Nas torneiras, se fosse hoje, não tinha água. Aonde ele cavou, a água veio.
Aí a Bíblia diz que os homens de Gerar, servos de Abimeleque, vão a ele, brigam, contenda é briga com os seus empregados, entulha os poços, e agora ele tem que ir para dentro mais do deserto. Mas é promessa, filho. Promessa de Deus são infalíveis. Mesmo que seja impossível aos olhos humanos, mas foi Deus que fez, ponto final. Ele cava e prospera. Aí vieram de novo. Aí a Bíblia diz que gerou inimizade, ou seja, a aliança foi quebrada. Abimeleque rompeu a aliança que fez com Abraão e Isaac. E a Bíblia diz que ele teve que ir para Berseba. Quando chega em Berseba, recomeçar de novo. E Deus em silêncio. Quem tem promessa não faz e nem vive como quer. E aqui pela primeira vez que ele manda os homens cavar no alto, enquanto os seus empregados cavavam no alto. A primeira vez que ele vai falar com Deus diante de um altar. A coisa estava tão feia que é no capítulo 26 que você vê pela primeira vez Isaac levantar um altar. E quando ele levanta o altar, aí Deus vem e diz: eu sou o Deus do teu pai, e o que eu prometi eu vou cumprir. Eu vou te dar toda esta terra que você está. A Bíblia diz que quando ele desce do altar, eu vou entrar nas entrelinhas, que chega na tenda, os seus homens ainda procurando água. Era o recomeço. Aí chega a notícia aos seus ouvidos: tem 3 homens querendo falar com você, Isaac. Está na porta da tenda. Mas quem são? É gente grande, é gente importante, é gente graúda. Quando ele chega, quem estava esperando ele não era os empregados do rei, era o próprio rei Abimeleque. Era o general do seu exército e um amigo de influência. Quando Isaac vê o rei Abimeleque, ele não se contém. Ele diz: o que é que vocês estão fazendo aqui? Vocês me expulsaram da terra de vocês. Vocês criaram inimizade entre nós e vocês. O que é que vocês vieram fazer? Aí Abimeleque, o rei, diz: é que não dá para viver sem aliança com você. Porque todos nós sabemos agora que Deus é com você. O segredo não está na terra que você cavou. A gente descobriu que o segredo está maior. O segredo está em Deus. O segredo está em quem fez a promessa. Então a gente quer reatar a aliança, porque diante de ti ninguém vai resistir. Aí Isaac entendeu. A contenda foi embora. A inveja dissipou-se. A inimizade foi cortada e ele fez uma aliança. Quando ele reatou a aliança com Abimeleque, fez um culto de ação de graça, fez um banquete e despediu Abimeleque, o general. Vão embora em paz. A aliança foi refeita. Quando Abimeleque sai, os empregados de Isaac chegam. Patrão, pois não, tem boa notícia. Quais são? Achamos água. E agora não é poço não, patrão. Agora é rio. Agora é água viva, vai nascer. Agora ninguém fecha, ninguém tapa, patrão. Agora é jorrada de água que está saindo. Diga para quem está ao seu lado à distância, não se aproxime. Grite só para ele ouvir. Diga: tem promessa? Diga: então descansa,
porque aqueles que não acreditavam que você tinha chamada, que você tinha promessa e duvidaram, vão ter que vir, vão ter que ver, vão ter que vir, vão ter que ver que quem tem promessa, Deus cumpre. Eu estou diante de uma igreja fruto de promessa. A promessa de Deus para Abraão não foi só Isaac, foi multidões. Isaac morreu. Aí a Bíblia diz que a promessa pegou Jacó. A Bíblia diz que a promessa veio para Jacó, a linhagem de Abraão. A Bíblia diz que Jacó é transformado em Israel. A Bíblia diz que Jacó gera 12 filhos, e dentre eles Judá. A Bíblia diz que Abraão gerou Isaac, Isaac morreu, Abraão morreu, agora é Jacó. Então a Bíblia diz que Jacó gera 12 filhos, Rúben, Simeão, Levi e Judá, os 4 filhos. Aí a Bíblia diz que Jacó, 49 anos, reúne a família e diz: Rúben, não será você. Era o primogênito, mas não acreditou na promessa e se corrompeu. Simeão e Levi, não são vocês, vocês são instrumentos de violência, a minha alma não será com o vosso conselho. Então passa, aí vem o leãozinho que escapou da presa. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Aleluia. Agora Judá pega a promessa. A Bíblia diz que Judá morre, aí a Bíblia diz que a promessa passa para Perez, o seu filho. Perez passa para Arão, Arão para Aminadab. Aminadab passa a promessa para Naasson, e Naasson para Salmão. A Bíblia diz que Salmão gera Boaz, e Boaz passa para Obed. A Bíblia diz que Obed gera Jessé, e Jessé gera Davi. Agora a promessa estava nas mãos de Davi: eu vou fazer de você uma grande nação. A Bíblia diz que Davi é engrandecido, mas morre, mas a promessa pega Salomão. A promessa passa de Salomão para Roboão, Roboão passa para Abias, e Abias para Asa, a Asa passa para Josafá, e Josafá para Jorão, Jorão passa para Uzias, Uzias para Acais, e Acais para Ezequias. A Bíblia diz que Ezequias passa para Manassés, Manassés passa para Amon, Amon passa para Josias, e Josias para Jeconias. Foi no período de Jeconias que parecia que acabou, que tudo havia desistido, porque agora todos são levados, na maioria, para o cativeiro. 70 anos de esquecimento, ali não vai ter mais nada, não vai ter mais retorno. A promessa morreu aqui, mas só que Deus levantou Ezequiel no meio do cativeiro. Vai para a beira do rio, que é lá na Babilônia. Eu vou te colocar como atalaia, e você vai falar: ainda há esperança, a promessa não morreu. Eu vou levar vocês de volta, a promessa ainda está de pé. Ezequiel prega, 70 anos se passam, aí volta a Jerusalém. Agora o povo volta com a promessa, espantando os seus vizinhos. A Bíblia diz que quem via não acreditava, não é possível. Então eles cantavam: quando o Senhor trouxe de volta a gente do cativeiro, a gente ficou como quem estava sonhando. Era algo extraordinário, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de um cântico novo. Então quem pensava que a promessa morreu tinha que gritar: grandes coisas fez o Senhor, grandes coisas fez o Senhor, Ele está de pé. Volta para Jerusalém.
Aí a Bíblia diz que Jeconias tinha gerado a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim a Azó. Azó gera Zadok, Zadok gera Aitube, Aitube gera Eleazar, Eleazar gera Matã, Matã gera Jacó, e Jacó gera José, o qual foi marido de Maria, da qual foi do ventre de Maria que Deus disse: agora é a hora. Aí Paulo aos Gálatas 4:4 diz: e vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou, foi do ventre de Maria que a Bíblia diz, nasceu Jesus, a promessa real, nasceu Jesus, o ensino missionário por excelência. A promessa não morreu, a promessa está de pé. Vamos matá-lo. Matando Jesus, a promessa morre. Mataram Jesus, prepararam a festa, mas só demorou 3 dias. Nem 3 dias direito, porque na manhã do 3º dia a notícia entrou em Jerusalém, a promessa voltou a viver. Ele está vivo, ele está vivo, a promessa ressuscitou, a promessa ainda está de pé, o projeto missionário está vivo. Chega onde estão os apóstolos e diz: vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão ensinar, batizar, vão fazer umas coisas maiores do que eu fiz, porque eu vou para o Pai. 50 dias de ensino missionário. Vai aos céus, 40 dias de ensino missionário. Vai aos céus. Com 10 dias depois, o Espírito Santo vem na igrejinha, no cenáculo. A promessa está viva. Enche aqueles cerca de 120 crentes com autoridade para fazer missões, não só em Jerusalém, mas em Samaria, na Judeia e até os confins da terra. Agora o Espírito Santo enche-os e chama a atenção dos que estavam ali. Aí Pedro diz, o capítulo 2, versículo 14, salvo engano, que quando eles murmuravam, que quando eles chateavam e diziam: tão bêbados, isso aí não tem futuro não. Aí diz a Bíblia, Pedro se pondo de pé com os 11, começou a falar e a dizer-lhes: varãos de Jerusalém e de todas as regiões adjacentes, tem ninguém bêbado aqui não. Não é 9 horas agora da manhã, isso seria impossível, mas isto que vocês estão vendo e ouvindo não é nada a não ser a promessa que Deus fez, que ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne, tanto para quem está perto como para quem está longe, para quem Ele o chamar. Então a igreja sai arrebentando. Aí Paulo se levanta para calar a voz da igreja, como a força maior do judaísmo, a autoridade máxima para conter o avanço da igreja. A igreja passa por Samaria, passa em Jerusalém, vai arrebentando. Quando Paulo pensou que ia atingir, aí vem Jesus e diz a ele: Saulo, Saulo, Senhor, quem tu és? Eu sou Jesus a quem você persegue, e agora você vai se tornar um missionário. Agora você vai ver, você não vai dar coice contra o aguilhão, porque eu te escolhi e te chamei para levar a minha mensagem aos gentios. Aí Paulo sai pelas regiões, depois de, em síntese, pregando missões.
E o que o admira é que a mensagem que ele pregou aos Gálatas da cruz, os Gálatas estavam desistindo da fé, estava preferindo a lei do que a graça. Aí ele toma esse princípio. Vejam bem e me digam se eu não estou certo. Está escrito: Abraão gerou 2 filhos. Um da escrava e outro da livre. O da escrava nasceu da carne, mas o da livre, ou seja, Isaac, foi por promessa. E a promessa está viva. A promessa chegou em Marechal Cândido Rondon. E nós estamos aqui depois de quase 2000 anos, falando as mesmas coisas, queiram a ouvir ou não. Mas ainda existem homens e mulheres destemidos que escolheram a promessa. Leira, baiga e osai. E a promessa é missionária. Leira, baiga do vacheida, rabai. A promessa prospera em tempo de crise. Eu sou perguntados por telefone, por redes sociais e até pessoalmente: pastor, o que o senhor acha? O que a igreja vai ser depois da pandemia? Vai ser melhor. Como é que o senhor diz isso? Porque é a promessa. Leira bagai eu sou na baiga de hoje vai eu debai. Ela baira gai chavai sirai galovo. Ele like sanjuri vigai sei ai da gai eu lavai eu jogar. Aí que te viu sanjuri guys, ele gai eu dou. Ai meu gai doi lá eu sanjuri de vigas. Oi me, eu di. Ali que daí eu sei de burgás. Aí eu digo vai, sei. Aí digo foi cheio aí se eu que você. Aí piogo vai eu sei de vai, eu que sei de aí how. Aí digo não digo sei de fiz. A minha glória está invadindo vidas. A chama do meu espírito está reacendendo vidas. Pelo poder da minha glória eu estou restaurando feridas e corações abatidos. Eu estou renovando o meu exército, porque eu sou o que sou. A promessa é minha e ainda está de pé. A minha glória está levantando e restaurando caídos. E para que saiba que eu sou Deus e eu não mudo, recebo o renovo da minha presença e da minha glória. Assim diz o Senhor. Está sentindo que eu sou vogão. Receba renovo, missionário, missionária. É promessa, é promessa, é promessa, é promessa. Receba renovo, missionário, missionária. Receba renovo, receba renovo. Não dá para desistir.
E não dá para desistir. As crises passadas não foram suficientes para parar a promessa. As prisões não foram suficientes para parar a promessa. As mortes, o fogo, cruz não foram suficientes. E coronavírus não é suficiente para parar e nem apagar essa chama. E quanto mais crise, mais a promessa se aparece. É no meio da crise que a promessa prospera. É no meio da crise que a promessa cresce. Oh, pastor, eu quero parar, mas eu estou sentindo uma coisa tão gostosa aqui. Compartilha comigo desta unção, compartilha comigo desta graça, compartilha comigo, vai. Quem não é batizado pode ser agora. Recebe línguas estranhas, recebe línguas estranhas, recebe línguas estranhas, recebe renovo. Saia daqui com a cabeça erguida. Ninguém pode parar, é promessa. Me pedistes e eu ouvi. Eu estou renovando este povo. Eu estou renovando o exército que eu te dei. Esta cidade vai vibrar pelo poder da minha glória. Eu estou renovando este exército com o poder da minha unção e da minha glória, para que saiba que eu ouvi a tua palavra. Eu trago renovo nestes dias para a minha igreja, neste lugar. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Diga comigo, diga comigo. Todos eles passaram. Agora diga, agora somos nós. Agora é você, Genival. Agora é você, pastor Vicente. Agora é você, Valte. Agora é você. Agora sou eu, agora somos nós. Então diga para quem está ao seu lado, carinhosamente, diga, dá para desistir não. Mesmo no silêncio de Deus não dá para desistir, é promessa. Obrigado, meu pastor. É promessa. Obrigado, pastor. Promessa, pastor. Rei, God,